Vamos agora à nossa próxima palestra, intitulada Jesus, Magnetismo e o Poder Quântico da Fé, que será proferida pelo senhor André Luiz Ramos. André Luiz Ramos é empresário, físico e mestre em Física Médica pela USP, especialista em neurociências pelo IIEP do Hospital Albert Einstein. É facilitador em constelações sistêmicas e terapeuta. Membro fundador do Núcleo de Espiritualidade da Criança e do Adolescente da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Possui 18 anos de experiência em docência no ensino superior. É fundador-presidente da Paz e Amor em Ação, que desenvolve ação humanitária para refugiados em São Paulo pela educação, saúde e espiritualidade. Com a palavra, o senhor André Luiz Ramos. É uma dádiva estar aqui com vocês no dia de hoje. Boa tarde também aos internautas que estão acompanhando a gente. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por poder estar em São Paulo, vocês estarem trazendo esse congresso para cá, num momento tão importante que nós estamos passando na nação. Então, eu quero, antes de mais nada, pedir uma salva de palmas à espiritualidade que está nos blindando, nos trazendo esse tratamento maravilhoso, e a toda a equipe organizadora. É urgente nós trabalharmos para a elevação da frequência do nosso país, dos nossos sentimentos, dos nossos lares. E eu estou certo de cada um aqui presente desenvolve na sua prática, nos seus propósitos, um objetivo de auxiliar, de fazer a diferença na vida de tantas pessoas que sofrem, de muitas entidades, centenas de entidades, que precisam da mesma ajuda que nós um dia também precisamos. Eu posso dizer que se não fosse a apometria em 2020, eu não estaria aqui hoje. Então eu convido a todos para poder refletir junto comigo sobre qual é o papel de nós nos conectarmos à frequência mental de Jesus nos nossos trabalhos, a frequência mental de um governador, de um ser cósmico, intergaláctico, que é o Cristo. Como que esse poder de nos conectar a Ele pode ampliar o nosso magnetismo pessoal, de sermos instrumentos cada vez mais afinados com os princípios que Ele, governador planetário, trouxe para que nós pudéssemos estar aqui agora. Até porque nós também não somos daqui. Mas agora é o melhor tempo e espaço para fazer um progresso e dar uma grande guinada. Senão não estaríamos aqui no momento de uma transição planetária. Ou viríamos depois disso, enfim, ou não estaríamos de fato aqui. Então quero começar com um aspecto da ciência para conectarmos com o nosso tema de hoje. Pesquisadores da Stanford University fizeram um estudo de neuroimagens sobre intenção à distância e eles convidaram 11 pares de pessoas. Cada par tinha um médium que convidou um receptor, uma pessoa que ele tinha um vínculo, uma proximidade. E esse médium foi orientado, melhor, o médium de cada par orientado a orar pelo seu par correspondente, que estava em ressonância magnética funcional. Enquanto isso, monitorados em ressonância magnética funcional, para verificar se nos instantes em que o médium fazia a oração à distância, se ocorria alguma alteração no cérebro do indivíduo. Então, aqui nesse caso, eles até sortearam, ou seja, 12 vezes, intervalos aleatórios, manda oração, desliga oração, manda oração, desliga oração de forma aleatória.
E o que aconteceu nesse experimento? Três áreas principais foram mais ativadas enquanto os indivíduos recebiam a oração daquele médium que ele tinha um vínculo afetivo. As três principais áreas, e antes disso, gente, aqui a grande hipótese, ou melhor, o fundamento do campo da física, é a possível existência da realidade não local, que é postulado por John Stuart Bell, que nas suas equações ele postula que a realidade atual, aqui, visível, palpável, só existe se houver uma realidade invisível, além do espaço e do tempo, que é a realidade não local. Ela seria a realidade que conecta os estados quânticos das partículas que estiverem emaranhadas. Nós vamos ver isso depois. E aqui a proposta era verificar se cérebros humanos com vínculo afetivo podem estar ou não conectados. Então aqui o resultado do experimento, as três principais áreas, lobo frontal, uma região lobo frontal lado esquerdo, responsável pelo processamento da informação, julgamento, né, no sentido de tomada de decisão, discernimento, uma região importante da modulação dessas nossas capacidades. Outra região importante foi a região do giro do cíngulo, que é uma região do controle executivo, também de tomada de decisão, só que na parte das respostas verbais, respostas motoras que nós recrutamos. Só é uma região mais próxima, pertencente ao sistema límbico, está mais na região central do cérebro. E, por último, a região do precônios, que é uma região que tem uma atividade importante na autoconsciência, autorreflexão, autoestima. Então, para essas três áreas, foram mais ativadas quando aqui foram 10 sujeitos, hein? Era um trabalho, foi um experimento em pares, né? De 11, 10 tiveram essas três áreas mais ativadas. Significa que esses indivíduos, eles tiveram melhor resposta, melhor comportamento, melhor funcionamento do cérebro nessas regiões. Então, se tiver alguém agora orando por você, sem que você saiba, agora que tipo de oração? Isso eu achei muito interessante dividir com vocês, que está escrito na discussão do artigo. Todos os médiuns, eles diziam que não eram eles quem curavam à distância, mas que eles pediam para uma força superior, e essa força superior, eles tinham a certeza que intercederia por aquela pessoa para quem eles estavam orando. Olha o tipo de oração. Então, para esse tipo de oração, os pesquisadores tiveram esse resultado. Ou melhor, os pesquisadores mostraram no experimento o resultado que acontece. Vocês já vivenciaram algo do tipo? Nós vivenciamos isso todo momento. Olha que interessante. A conclusão do artigo. Em resumo, esses achados apoiam pesquisas anteriores sobre cura à distância, sugerindo que as intenções humanas podem afetar diretamente os outros de maneira que não são totalmente compreendidas. Aqui estamos falando da ciência, estamos falando aqui Universidade de Stanford. Agora, ainda na introdução do nosso estudo de hoje, bate-papo de hoje, me faz lembrar um momento de Jesus, em que o centurião pediu a ele: mestre, por favor, o meu servo está doente, ele está morrendo, eu preciso, mestre, que o senhor nos ajude. E ele disse, Jesus, eu vou lá, vamos lá. Não, mestre, não sou digno de recebê-lo no meu teto, mas quando peço para os meus soldados fazerem algo, para irem, eu peço que vá, eles vão. Eu peço que volte, eles voltem. Eu sei que se o Senhor pedir, daí eu tenho certeza que ele será curado. E Jesus diz essa frase: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Pode ir para casa, centurião. Naquele mesmo instante, o servo do centurião já estava curado.
Curas à distância. Cada um de nós temos um significado muito íntimo sobre Jesus, sobre o Cristo. Mas quando a gente busca algumas informações sobre a história da vida dele, era comum esse tipo de coisa acontecer. Muitos doentes sendo curados, muitas pessoas endemoniadas, como se fala nas Escrituras, situações espirituais complexas. Aquilo era constante. Nós vimos muitas curas acontecerem. Nós vimos muitos momentos distintos. Era do cego, nós vimos Lázaro voltando do sepulcro e já fedia há 3 dias aquele sepulcro. Nós vemos inúmeras coisas que muitos podem acreditar ser ficção. Mas quando nós vamos buscar, quando nós buscamos em nós uma conexão maior, não há como negar que Jesus, ele vivenciou, e para mim eu digo, ele foi o maior apômetra que já existiu. A capacidade de manipular energia, só que motivado, mobilizado pela vibração cósmica do amor, que não é qualquer amor que eu estou dizendo, é aquela situação de dizer internamente, eu e você somos um, portanto a sua dor é a minha dor. Aquela situação de acolher primeiro, quando foi perguntado para o nosso irmão aqui da palestra anteriormente, né? Que ele menciona sobre o acolhimento, a importância de um grupo que saiba ouvir. É esse nível de amor, exatamente, que nós podemos ver em Jesus. E como ele fazia isso? Ele tinha certeza, eu e o Pai somos um. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele veio. Não tinha limites para ele, muito menos crenças que o limitavam distante da verdade. Eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, mas não vem mesmo. Porque eu sei quem eu sou, sei o meu papel. Diante de toda essa família, que eu sou o tutor. Eu sou o caminho. Eu e o Pai somos um. Eu faço, mas é o Pai em mim quem faz a obra. Olha que interessante. A visão que ele tinha era um pouco além. Mas ele disse alguma coisa para nós também. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Isso é incrível. Vós sois deuses. Você é um ser divino. Essa conexão entre você com você mesmo, você com o Criador do Universo, ela precisa ser pautada na verdade e, sobretudo, em admitirmos que nós somos deuses. Então fica a pergunta para nós, antes de começar ainda. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem você é? É a primeira pergunta. Quem eu sou? Não me refiro à personalidade que você está agora, nem mesmo ao seu nome. Quem eu sou? Pergunte-se. É importante, porque nas perguntas você estabelece o movimento mental que faça com que a consciência acione um código da natureza, e isso ilumina o teu campo mental. É lá que moram as leis da natureza, na consciência. Então a tomada de consciência vem pelas perguntas que nós escolhemos inteligentemente desempenhar. Quem sou eu? Ninguém de nós aqui está fora dessa resposta. Uma identidade cósmica. Eu sou uma identidade cósmica. Eu sou um cidadão, não só brasileiro, muito mais que isso. Nós somos cidadãos mais do que planetários, nós somos cidadãos cósmicos. Nós somos cidadãos cósmicos. Você muda totalmente a sua visão, você amplia a tua visão, assumindo ainda mais a responsabilidade por estar aqui. Só de perceber-se um cidadão, uma cidadã cósmica. Vocês pensam que a apometria veio daqui?
Vocês pensam que os egípcios fizeram o que fizeram e foi tudo criado aqui? Vocês pensam que lá em Atlântida, vocês sabem muito bem, vocês todos estavam lá? Atlântida, Lemúria, aquilo foi tudo criação daquela hora? Já viu de fora? Nós não somos daqui. Nós somos cidadãos cósmicos. Só que agora aprendendo a orientar as faculdades divinas que todos temos, em prol o quê? Do reencontro do ser consigo próprio, com a fonte. Ajudar para o filho pródigo voltar à casa do pai, é esse o foco. Ajudar com que você e eu, filhos pródigos da parábola, voltemos mais rápido e com mais vigor, porque Deus está esperando você de braços abertos. Você não encontrou com Ele ainda, ou eu não encontrei ainda? Está muito longe de Deus? Não. Pelo contrário, você é. Aí que está a identidade. Nós vamos chegar num momento da nosso planeta, não mais existirão as religiões, porque todas levarão a todos nós para esse caminho de cidadania cósmica. E quando olhamos para os céus, muitas vezes olhamos para a casa, para as outras casas que nós tivermos, que nós já moramos. Nós olhamos para o centro da nossa galáxia, as Pleiades. Nós comunicamos-nos, nós somos sempre assessorados por essa federação, Confederação Galáctica e tantas outras confederações de fora. Nós estamos no melhor momento para o nosso progresso pessoal aqui como médiuns ou como trabalhadores da apometria. No melhor momento no sentido de poder ter uma moralidade melhor e mais ampliada, mais alinhada, para desempenhar de novo alguns trabalhos que nós já iniciamos há milênios atrás. Só nos resta aqui, meus amigos, nesse nosso sistema solar, só nos resta aqui nos inserirmos nesse contexto da evolução da nossa galáxia. Só que essa decisão ser consciente de você para consigo próprio, de mim para comigo mesmo. Por isso que independe de onde você está trabalhando. Pude comentar no almoço, ter sido convidado a ser retirado de mais de uns 3 grupos espíritas, anos atrás, porque estava pensando e querendo fazer algo que era diferente, fora da caixa. Mas naquele momento foi o impulso que eu precisei para poder compreender que ou eu vou seguir um lugar, ou eu vou seguir a voz da minha consciência que está me pedindo. Eu dividi com o pessoal no almoço, e aqui fica o convite para nós ao mesmo tempo. Se nós somos cidadãos cósmicos, nós necessitamos buscar constantemente um contato refinado com os espíritos superiores, de altíssima envergadura, que são tutores do seu plano de reencarnação, que não é um plano, tipo um destino, é um plano educativo. E você é o ator principal, você não pode ser o coadjuvante da sua vida. Você não pode ser o ator coadjuvante ou figurante da sua vida. Você é o ator principal, você é a atriz principal da sua vida. E nisso vós sois deuses, é você que cria o câncer, você que cria a saúde, e os nossos assistidos pacientes precisam saber que eles têm a fonte da autocura. E nós, como no trabalhos espirituais, como fazemos, nós temos uma total possibilidade de olhar para isso aqui, e perceber que quando se chega no universo observável, aquilo que está em cima é como que está embaixo. Princípio hermético da correspondência, que já foi citado aqui na palestra. Então nós não encontramos Deus longe de nós, aqui dentro. Nós somos cidadãos cósmicos. E é interessante que nós não estamos sozinhos.
O Sol está bem próximo de Sírius, segundo o contexto, claro, da galáxia, né? Então nós temos Órion, nós temos muitas equipes atuantes com você nos trabalhos. Agora, olhar para essas imagens, para nós nesse momento significa: quem sou eu? Te volto essa pergunta. Então vou propor agora para vocês, para que possamos agora mergulhar nos aspectos da física quântica, que vocês façam um exercício junto comigo. São 3 comandos, são 3 frases. A primeira é: eu sou digno de muito amor. A segunda é: eu amo a vida. E a terceira é: eu amo viver. Por mais que sejam frases simples, que é diferente de ser simplista, eu quero convidar você para olhar para a energia desses comandos e nós fazermos juntos aqui. Eu peço que examine agora como você se sente. E depois que você realizar, como você estará se sentindo também. Vou pedir para você se levantar. Quem puder, estiver disponível para fazer exercício de pé, se não, fique sentado, como se achar melhor. Coloque a mão direita no seu coração, no centro do tórax. Isso. Feche os seus olhos. Respire profundamente. Mais uma respiração bem profunda. E diga internamente, e se quiser em voz alta: eu sou digno de muito amor. Eu sou digno de muito amor. Sentindo, repete. Isso. Se você sentir alguma resistência, coloque a palavra sim no início, dizendo: sim, eu sou digno de muito amor. E procure sentir a repercussão dessa energia. Eu amo a vida, eu amo viver. Vamos repetir. Isso. Eu amo a vida, eu amo viver. Isso, dizendo esses comandos como uma escolha. No sentido de eu escolho amar a vida. De repente eu não estou amando a vida agora. Mas se isso é verdade, eu escolho amar a vida. Eu escolho amar viver. Isso, repete internamente. Isso. E por último, diga internamente: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, ou eu e Deus somos um. Eu sou filho do amor. Eu sou o próprio amor. Isso, muito bem. Podemos sentar. Muito obrigado por participarem. Ok, como você se sentiu? Ok. Houve alguma mudança? Sim? Ok. O que eu estou querendo dizer? É necessário nós, cada dia mais, cultivarmos uma das bem-aventuranças. Ela causa um impacto muito grande, um benefício muito grande no trabalho dos médiuns. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificar é uma atitude. Pacificar é mobilizar as tuas energias, os teus potenciais, os seus dons, as suas capacidades na direção daquilo que precisa ser feito, para que a ordem do universo se estabeleça onde você se encontra e você seja instrumento da ordem do universo. E nesse instrumento, como esse instrumento da ordem do universo não é um instrumento passivo, mas você passa a ser proativo e tomar decisões que são pautadas em pacificar, e não criar guerras, e não criar destruições. Então, esse é um aspecto importante de nos tornarmos pacificadores,
essa energia, ela pulsa principalmente no chakra frontal. Porque a sequência das bem-aventuranças proferidas por Jesus, a sequência, ela tem muita conexão com a sequência dos chakras. Né? Vocês sabem, desde o básico ao coronário. Então aqui, a visão, né, que estabelecemos como pacificadores, ela vem daquela bem-aventurança anterior. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, do chakra laríngeo, projeta o quê? Para o frontal, a visão além do alcance também. Isso faz total diferença. Aquela visão que te tira da forma ou da necessidade de pertencer a esse grupo ou aquele local, porque todos pertencemos. Se você está no universo, você existe. Não, isso ninguém muda mais. Você existe. Não tem como mudar essa realidade. Então você pertence. Então essa do pertencimento, ela é totalmente plena. Aí um espírito protetor, ele fala aqui da fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, que eu trouxe aqui, e pela primeira vez estudando aqui de novo essa leitura, o espírito protetor, talvez um pensamento espírita, um guardião, de repente, para quem trabalha mais, né, espiritualista, ou Exu, o espírito protetor, um Exu. Exu superior, que traz uma sabedoria gigantesca. Então, assim, quando foi hoje que veio isso na minha cabeça, são os Exus, claro. São os níveis dos guardiões que fazem parte desse todo esse trabalho. Então, mensagem, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz fenômenos estranhos, que nós chamávamos antigamente de milagres. A fé é o sentimento inato. Gente, a fé, ela é esse sentimento inato que ela começa a partir desse momento que você sabe também quem você é. É claro que a fé ela vai evoluindo ao longo do tempo, ao longo das diversas existências. Só que nós estamos falando aqui de um aspecto da fé, dessa consciência. Eu sou filho de Deus, tudo posso sim. Tudo posso naquele que me fortalece, essa força vem de mim, eu e o Pai somos um. Não é a presunção, mas é aquela de você ter convicção de que se você está aqui para fazer algo, se o universo te designou para algo, você está no caminho. Você é a pessoa, você é o ser. É uma visão diante de si próprio que alavanca a vontade. A vontade, ela ativa ainda mais. Porque você passa a ter consciência do quê? Dos seus potenciais, dos seus talentos. Não vai precisar ninguém te elogiar. Não vai precisar ninguém reconhecer o seu trabalho, você se reconhece. Você se ama, é um caminho de auto-amor o exercício da fé. Porque sem o auto-amor, como ter a verdadeira fé? Gente, como? Falem para mim como ter fé pura, sem auto-amor. Porque a fé cega, tudo bem, vão gerar guerra, vão matar em nome de Deus. Quando eu penso numa fé pura, que te mobiliza para a ação, ela tem o respaldo do auto-amor que te dá base. Você se sustenta pelas suas próprias pernas, porque se ama. Porque reconhece que você é Deus. E então você escolhe, você vive no agora. Nem no futuro e nem no passado, você fica no agora. Nem preso nas mágoas, nem também no processo patológico da ansiedade. Mas você se coloca no agora, e o agora é o melhor momento. Como foi aquele rapaz do filme, aquele negrão que estava cego, e o outro relatava o que acontecia na praça. Simples assim, o agora, feliz agora. Agora, hoje. Isso é fé. Que religião tinha aquele cara do filme? Não sei. Pouco importa. Estou no agora. É esse agora. Então, a vontade, nessa frequência do agora, pessoal, ela consegue mobilizar partículas. E isso é um aspecto importante. A fé em ação, a fé operosa, ela é manifestação de uma vontade ativa. Vontade ativa. Vontade de querer a certeza de que pode realizar. Por quê? Porque eu sou Deus. Só que é diferente agir por capricho
do que agir por fé, percebe? Uma coisa é desejo, outra coisa é querer, outra coisa é vontade, certo? Estamos falando de vontade, não de desejo. Não há nada de errado com desejo aqui. Mas estou dizendo, desejo é desejo. Querer é o querer. Algo mais profundo é o que eu estou dizendo, sendo vontade, ou aquela intenção primária. Sabe aquela intenção primária? Sabe quando você acessa o chamado específico de Deus a teu respeito? Acessa o chamado específico, um mapa que Deus colocou dentro do seu coração, dentro de você, que te mostra o que fazer, para onde ir. Aí você só acende em você na forma de um propósito de vida. Não um propósito do P minúsculo, mas um propósito, que aquilo brilha aos seus olhos. Tipo um Paulo de Tarso que sai lá viajando para propagar os ensinamentos do Cristo para os pagãos, para os feiticeiros, para toda a galera. Talvez eu estava lá, você, enfim. Percebe? Ele não foi fazer um trabalho dogmatizado. Ele não deu continuidade àqueles princípios que ele estava como judeu naquele tempo. Ele era o doutor da lei. Ele cortou com tudo, quase com tudo, na verdade, para assumir uma outra pegada. Tudo que ele aprendeu foi como base, o judaísmo, como base para ele. Mas ele ousou um caminho novo. E tem que ter coragem. É esse tipo de fé que a gente está mencionando. Deixa eu voltar aqui que eu não falei para vocês. Mente, a matriz universal da matéria. Bom, agora a gente contextualizou o nosso trabalho de hoje. Ou seja, qual é a repercussão disso tudo? Nas partículas, no processo da cura. A mente como matriz universal da matéria. Tudo aquilo que você pensa, que você mentaliza, vai movimentar a matéria, vai movimentar átomos. Aqui eu faço a minha reverência aos pais da física quântica, aos pais da mecânica quântica, e tinha a mãe, Marie Curie, fantástica. Se não fosse ela, não teríamos a medicina nuclear hoje. Ela é, para mim, a top. Pierre não está aí porque ele já tinha morrido nessa foto. Pierre Curie, que inventou o cristal do ultrassom, cristal piezoelétrico. Aqui são os pais da física quântica e a Marie Curie, o Einstein, o Planck. E eles, arquitetos da física, arquitetos do átomo, arquitetos de tudo isso, deixou para nós o seguinte legado: a matéria não existe. A matéria, como a gente pensa, ela não existe. Eu separei um trecho de uma fala do Max Planck, em 1944, num discurso em Florença, que ele diz: a matéria, como a matéria propriamente dita, não existe. Toda a matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. E que devemos supor que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Olha que louco isso, gente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Então você tem ali a física, eu sou físico, a gente estuda assim as leis, física quântica, as leis do átomo, mecânica quântica, o movimento do elétron, tudo bem, beleza, as leis que estudamos. Só que por trás dessas leis, todas essas leis, o comportamento das partículas é regido por forças. Essas forças são orquestradas pela mente consciente e inteligente. A mente é a matriz da matéria. A mente, então é como dizer assim, poxa, ele leu os princípios herméticos. Vamos dizer assim, o todo mental, que foi falado sobre o todo aqui. Mesma coisa, aqui ele traz, só que a partir dos conhecimentos trazidos matematicamente e todo o trabalho que ele fez na própria mente dele, para desconstruir algumas coisas. Então a gente está falando aqui que a forma que interpretamos as partículas subatômicas, nós, na física, ainda vamos evoluir para esse nível que o Planck traz. O professor Planck, físico alemão, trouxe esse conhecimento, mas poucos de nós estudamos isso nas universidades. Mas são coisas que vocês na apometria trabalham, aplicam. Olha só, vocês aplicam na apometria. Certo? Aqui o professor Richard Henry publicou na Nature esse paper, The Mental Universe, o universo mental. Fantástico. Aqui ele faz todo um caminho da física quântica, argumentando, trazendo postulados, trazendo o seguinte, que para que exista como exista aqui a matéria,
só é possível porque o universo é mental. A matéria não existe. Então, é uma outra visão que nós estamos aprendendo a ter, mas vocês, quem trabalha aqui na área espiritual, já desenvolve. Agora, pesquisas recentes sobre o cérebro trazem que a luz, um elemento fundamental na transmissão da informação nervosa pelos neurônios. Além do potencial de ação, além da eletricidade celular, que ela é propagada pelo neurônio, potencial de ação, nós temos fótons. E o axônio, a bainha de mielina, funcionando como uma fibra óptica pela qual a luz se propaga pelo neurônio, atingindo o outro neurônio. Isso aqui também, vindo na Nature, que eu achei interessante, que esse não é o único artigo, mas tem outros experimentais. Isso abre um campo importante para nós, porque a luz, sendo um elemento de transmissão de informação no cérebro, velocidade da luz, você está rompendo a barreira do espaço-tempo. Então você começa a entender como é que o cérebro tem a capacidade tão plena de acessar passado, acessar futuro. Como nós fazemos download das coisas tão fáceis, do ponto de vista transdimensional e para outros espaço-tempo. Fica mais fácil para mim agora entender que se a luz é um elemento primordial e tudo que atinge a velocidade da luz rompe a barreira espaço-tempo. Então, o espaço-tempo que nós estamos aqui agora, o nosso cérebro, ao mesmo tempo, está processando muita coisa lá do passado, como também do futuro. Então, essa capacidade cerebral, estou colocando aqui algo de fronteira, que a partir daqui a física e a neurociência não conseguem avançar. Aí a gente tem que buscar, para compreender melhor, outras informações. Mas esse resultado é espetacular, que eu acho que vale a pena a gente explorar. Você conduz luz dentro do seu cérebro. E não é à toa que no Missionários da Luz, o livro do André Luiz, sobre a glândula pineal, ele vê, né, a pineal acendendo no momento de um transe mediúnico de um médium, acende, sai luz. Opa, estamos chegando nisso. Estamos chegando nisso. Estamos a um passo. Agora, o aspecto espiritual do cérebro que eu quero dividir é que isso vai dar, assim, a gente começa a compreender o seguinte, que o nosso cérebro, ele é mais do que uma máquina orgânica, né? Ele faz justamente essa interface com a parte etérea, com a nossa parte espiritual. Ele é um órgão capaz de gerar energia mental, excitar energia mental, transformar energia mental. Ele tem uma capacidade enorme de manipulação da energia mental. E é isso que você está fazendo agora. Isso que você fez quando afirmou: eu sou digna de muito amor. Isso é o que você faz constantemente. Essa capacidade de manipular a energia mental. E tem energia mental que chega no seu cérebro, ó, que você captou, que você assimilou de alguém. Então, o cérebro, ele é um aparelho que ele funciona ali, tem uns automatismos que sua mente programou. Então, as sinapses, as conexões neurais serão estabelecidas com base no seu comportamento mental. E o comportamento mental, quem rege? Você, espírito, alma, a fonte. Então, nessa interface, o cérebro se especializa conforme o funcionamento das nossas mentes. Além disso, o cérebro, com as células especiais que lhe são próprias, detém verdadeiras usinas microscópicas. Gente, cada neurônio é uma usina microscópica, é uma usina de energia. Pensa na Itaipu que está produzindo energia. Pensa numa usina. Então, nós temos micro-usinas de energia. Então, os neurônios conseguem gerar o quê? Energia mental. Consome glicose, consome oxigênio? Sim, para quê? Para gerar energia mental. Que energia mental é? Do que ela é constituída? É nesse microcosmo que a matéria mental ao impulso do espírito é manipulada. Ah, então tem uma matéria mental passando pelo neurônio. Tem. A matéria mental passa pelo neurônio? Sim, é processada pelos nossos neurônios. Como assim matéria mental? Ah, você pensou
em vida, pensou em morte, você está preocupado com a conta que você tem para pagar. Você manipulou uma porção de matéria mental que carrega essa informação e nos seus neurônios vai ocorrer o quê? O fluxo dessa matéria mental. Então, toda a dinâmica dessas informações não são apenas o fluxo nervoso dos potenciais de ação e nem só a luz, que eu mencionei como um mecanismo de conexão entre os neurônios, mas também a matéria mental. E de que é formada a matéria mental? Átomos. Átomos. Átomos mentais. E que a física, ou enfim, os cientistas aqui atuais ainda não chegaram nisso. Ainda vai chegar. Um dia vai chegar. Ok? Agora, isso aqui, gente, pasmem por isso, olha. A matéria mental, o impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo. Então, a matéria mental no seu cérebro produz correntes, produz um fluxo que se propaga no espaço, beleza, mas também no tempo. Tempo para trás, tempo para frente. Olha que importante. Quando você ressignifica uma crença, ressignifica uma situação, você também está interferindo aonde? Numa informação que está chegando aonde? No passado, no futuro e assim por diante. Conservando mais amplo poder na aura da personalidade. Então essa corrente mental, ela passa por nós, esses átomos sofrendo vários saltos quânticos e voltando para o nível fundamental, libera a luz. Que aí você vê a luz, a aura em torno de você, em torno da pessoa. Então a aura é tecida a partir dos átomos mentais que o seu cérebro está processando a partir do poder da sua vontade. Ok? Então vamos fazer um outro experimento juntos aqui para nós podermos avançar. Eu vou pedir para você, nesse momento, formar, se possível, com alguém que está próximo a você, uma dupla de pé. E você que está em casa, caso esteja com alguém assistindo, pode convidar para participar. É uma vibração de amor que nós vamos fazer nesse momento, só que em par. Então, quem quiser pode ficar de pé, de frente para essa pessoa. Agradece por essa pessoa estar presente com você. Tem gente que já está abraçando, não tem problema. Agora feche os olhos. Pode ser em trio também, se for possível. Então, pessoal, feche os seus olhos e diga internamente, agora só com você mesmo. Eu sou digno de muito amor. Isso. Eu e o Pai somos um. Eu sou fonte inesgotável de amor. Mas tem que sentir, pessoal, falem sentindo, com verdade, com força. Isso, eu sou fonte de um amor inesgotável. E eu escolho a paz. Isso. E agora você olha para essa pessoa que está na sua frente e você internamente olha por alguns segundos sem dizer nada, mas internamente sinta a mensagem para ela. Você é importante para mim. Sinta essa mensagem, não precisa falar agora. Olhe para ela e com os olhos você diz, com os olhos só, você é muito importante para mim. Você é importante para mim. Isso. Muito bem. Vamos agradecer a essa pessoa. Quem quiser abraçar, enfim, fica à vontade. E podemos sentar. Muito bem. Tudo bem com vocês? Ninguém secou aí com o olhar? Floresceu aí? Estão vendo ali do outro lado, o pessoal abraçou aí, tá, ó, ali. Tem uma energia ali, ó. Muito bem. Pessoal, essa vivência, ela tem como principal objetivo o seguinte, só relatar
O olhar, ele é extremamente poderoso. Nós comunicamos com o olhar. Nós lembramos quando era criança, né? Eu, quando era criança, só bastava meu pai olhar para mim, ou a mãe olhar, eu já sabia que estava fazendo coisa errada. Não é assim? Vocês também? Anos 80. Muito bem, gente. O olhar comunica muito. E agora vocês comunicaram, é que não é possível, a ciência ainda não consegue trazer isso, mas até onde eu sei, né, meu conhecimento. Mas o olhar sai energia. O olhar, os olhos captam, mas também eles emitem. Aí são informações que a equipe espiritual que trabalha com a gente nos trouxe. E de fato é verdade. Os olhos irradiam. Só que quando você mobiliza, você lembra daquela frase de Jesus: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E Jesus disse isso. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Então aqui cada um de nós acionamos muita luz nesse momento, primeiro com quem? Eu e o Pai somos um, e mobiliza um sentimento de amor, um sentimento qualquer, podia ser esperança, podia ser confiança, podia ser alegria, gratidão, mas escolhemos o amor, para ser mais rápido. Só que quando você olha dizendo ao outro, você é muito importante para mim, pergunto, você que recebeu esse olhar, sentiu ou não? E quando você olha nesse sentido e é olhado desta forma, algo interno é tocado em você. É quando Deus em você toca o Deus que há em que eu sou. Por isso amar o próximo como a mim mesmo é semelhante a amar a Deus acima de todas as coisas. Você pode amar as coisas, isso que é legal. Jesus falou, não, para de amar as coisas. Não, ame a Deus acima de todas as coisas. Então ame as coisas e ame Deus mais que as coisas. E quando amamos Deus mais que as coisas que existem aqui, nós estaremos o quê? Amando quem? A nós mesmos, porque nós somos Deus. Para mim, esse é um princípio apométrico que sem ele não tem como seguir em frente. Quando conversamos com um espírito menos feliz, quando estamos num trabalho diante de um mago negro, ou de um magnetizador, ou de uma falange de laboratórios, o nosso olhar necessita ser de muita dignidade. E não uma situação de guerra. Estou em guerra, vamos papo. Não rola isso. Baixa a frequência. E o papel é de humildade. Quando nós olhamos dessa forma que olhamos, nós mobilizamos partículas mentais, que André Luiz menciona no mecanismo da mediunidade, sendo associações de cargas positivas e negativas, átomos, e que partículas mentais obedecem às leis dos quanta de energia, olha lá, física quântica, a ideia do salto quântico, e depois os princípios da mecânica ondulatória. A mecânica ondulatória é o mesmo que mecânica quântica, que estuda o movimento das partículas. Então, átomos mentais, partículas mentais, obedecem às leis, estão inseridas nas normas da mecânica quântica. Então, se você estuda a mecânica quântica, você aprende como o átomo funciona. Aprendendo como o átomo funciona, você aprende como um átomo mental no seu cérebro está funcionando. Sabendo como o átomo mental está em equilíbrio, está dentro da harmonia, você começa a entender que os ensinamentos de Jesus são apenas roteiros para saltos quânticos dos seus átomos mentais, para renovar a sua energia. É trazer o ensinamento de Jesus como roteiro para a elaboração quântica das partículas mentais, que vão repercutir no perispírito, no corpos astrais, corpo causal, sobretudo o corpo causal, por conta da vontade. Então, aí o André Luiz, né? Só a gratidão, né? A ele, esse espírito. Enfim, não vi até agora nenhum outra mensagem ou livro que traga dessa maneira. E eu sinto muito respeito pelos livros do Dr. Lacerda, porque eles trazem um conteúdo direcionado à prática terapêutica, como base. Então, para mim, serviu de base. E quero conhecer os outros livros, que muitos de vocês, colegas, escreveram, contribuindo, dando o conhecimento, porque a propometria evolui no plano espiritual, constantemente. Pelo menos a mensagem que nós temos recebido lá na nossa casa, há muitos anos atrás. Então, eles vão trazendo dos laboratórios de lá um conhecimento para nós.
Agora, a base ela é a mesma, é a vontade. A vontade, estou falando do quê? Não é o desejo ainda, nem o querer, a vontade. Estou falando do corpo causal, onde você se torna a causa. Se Deus é causa primária de todas as coisas, você está junto à causa primária, criando novas causas. Quando você cria novas causas, você renova o efeito de uma causa criada lá atrás. Não é assim? O indivíduo ia sofrer um acidente com 40 anos, sei lá, cortar um braço inteiro, e ele perde uma unha. Mudou o efeito. Você está atuando no corpo causal. Então eu vejo Jesus hoje, e olha que interessante, né? Vou falar uma coisa que eu não tinha pensado nunca na minha vida, está vindo agora, né? Como que Jesus, ele foi um elemento para nós, cósmico, para nos ensinar a dar ordem, equilíbrio ao corpo causal. Porque envolvido nos vícios, nas paixões, a vontade ela é refém, ela não consegue atuar. Vai lá no ciclo de expiações e provas. Não é? E vai só ali. Não, ele vem trazer um outro nível, corpo causal. Então ele inaugurou o mundo regenerador? Penso que sim, a vinda de Jesus foi para dar o pontapé inicial no mundo regenerador. Sem isso não dá. Se nós nos tornarmos espíritos responsáveis por si próprio, não tem como ter mundo regenerador. Para mim não iniciou o mundo regenerador lá atrás, não, está iniciando agora, começando a acordar. Mas tem gente que iniciou o mundo regenerador na época de Jesus. Tipo uma Maria Madalena, tipo um Paulo de Tarso. Ele fez muita coisa antes de conhecer o Cristo ali. Então o mundo regenerador começa para cada um de vocês no momento que você toma consciência de que você é a causa. Que você pode ser causa primária da sua vida. Isso é uma atitude responsável. E está tudo certo. E nesse sentido de corpo causal não vai ter o quê? O castigo, a punição e a culpa. Deixa de existir. Porque não há necessidade. Você está vibrando no corpo causal, você não está vibrando onde a culpa é criada, nos corpos inferiores. Não inferiores de ruins, mas inferiores comparados ao causal. Certo? O professor Wigner também confirma um pouco do que André Luiz mencionou, gente. Rapidamente. Consciência não local é o que os físicos aí mais atuais têm chamado, o que eu chamo de espírito, ou você chama de alma. Beleza, consciência não local atua na mente e a mente atua no cérebro e coração. Ele diz que o cérebro pode ser descrito pela mecânica quântica, mas a mente não. A mente, ela não estaria sujeita às leis da física. E aí, qualquer ato de olhar, observar, gera o colapso quântico específico das partículas do cérebro. Naquilo que você olhou, a pessoa que estava à sua frente, você, foi o olhar do observador. O olhar do observador. Você olhou com um sentimento. Que sentimento e pensamento ali? Vamos misturar tudo num pacote. Você é importante para mim. Naquilo você colapsou no outro uma intenção de que o outro é importante, ele se sentir importante. A gente vê isso toda semana com pessoas em ação de rua, o trabalho que nós fazemos. E olhar nisso, olhar dessa forma, nós treinamos o nosso grupo para olhar dessa forma. E lá pelas tantas, nós passamos a nos olhar dessa forma também. E vamos superando a baixa autoestima, superando traumas e questões por conta disso. Então, o olhar do observador. Aí vem o salto quântico do cérebro. Bom, então se é o colapso quântico que eu vou estabelecer, a fé, ela vai mobilizar a matéria mental, matéria física também. Então, vai ser mobilizada. Então, o que é o salto quântico do cérebro nessa perspectiva? Primeiro que salto quântico, pensando num átomo que está no nível de energia fundamental, certo? Quando ele recebe energia, a energia sobe. Então, ocorre um salto quântico, amplia a energia, aumenta a energia do átomo. Então, se for uma luz ou um fóton vindo aqui, esse fóton é absorvido pelo átomo. Como é que eu sei que ele é absorvido? Porque o elétron dessa órbita desapareceu e apareceu na outra órbita, ok? Então, houve um salto quântico. Esse é o salto quântico. Quando chega uma energia, o átomo pega para ele essa energia, ele fica com um nível de energia maior, beleza? Mas além do átomo absorver energia, ele também emite energia. Um átomo emite energia. Como que é isso? Um átomo de hidrogênio, por exemplo, no seu estado fundamental, para ele sofrer um salto quântico, você tem que dar um estímulo, certo? Você dá um estímulo. Esse estímulo é uma energia que amplia. Ok, o átomo ficou no seu estado excitado.
Só que ele libera essa energia de volta, voltando para o estado fundamental, e libera a luz, libera fóton, onda eletromagnética. Então, pensando aqui numa situação mais simples do salto quântico. Se eu der um estímulo de energia maior, eu também ampliei o quê? Olha lá, é um outro colapso quântico. Percebe? É outro nível de energia. O que vai acontecer com essa energia que ele está ali? Se não vier nenhum outro estímulo na sequência, ele vai liberar na forma de luz, na forma de fótons. Ok? Tudo bem, galera, aqui? Então, isso aqui, salto quântico. Beleza, já entendi o que é salto quântico. Isso acontece também com o núcleo. Isso pode acontecer com o núcleo, certo? Que aí vai emitir raios de mais energia que o raio-x e assim por diante. Ok? Então, beleza. Pode ser vários tipos de saltos quânticos aqui. Agora, no cérebro, segundo André Luiz, na obra, gente, o cérebro ele processa os átomos mentais. Então, nessa pegada, a vontade é o estímulo para os átomos mentais. Os átomos mentais, eles vão para o estado excitado, átomos e moléculas mentais, e aumenta a energia mental. Então, vamos supor que seja gratidão. Gratidão que você esteja mobilizando agora com o poder da vontade. O seu cérebro vai estar pulsando gratidão e emite ondas mentais com a informação da gratidão. Então, no momento agora, nesse momento sentados, se você vou pedir para você mais um exercício, agora de 30 segundos. Feche os seus olhos e pense no momento mais feliz da sua vida. Você em casa também. Pensa no momento mais feliz da sua vida. Aquele cara que você explodiu de felicidade. Beleza? Isso, lembrou? Agora, eu vou pedir para você agradecer, dizendo, pergunte-se, reconheço esse fato como uma dádiva na minha vida? Pergunte-se, reconheço esse acontecimento como uma dádiva na minha vida? Se a resposta for sim, aí dentro de você, você diz internamente, então, muito obrigado. Gratidão, muito obrigado. Aí explode de gratidão internamente. Muito obrigado pela dádiva, meu Deus. Não buscando um Deus longe, hein? Esse Deus é interno. Obrigado. Foi você quem criou isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Podemos abrir os olhos. Fazer uma pergunta te ancora no agora, ok? Por isso a pergunta. Só que uma pergunta inteligente. Eu reconheço como dádiva? Sim. Portanto, muito obrigado. Então, isso é um diálogo interno. Então, o que você fez, emitiu gratidão aqui. Poderia ser de outra forma, em relação a alguém, mas não, você agradeceu a você mesmo. Talvez, ou a Deus. Alegria, a mesma coisa. Seria um outro estímulo da vontade, numa outra frequência, que mobiliza os átomos mentais, a vibrarem a informação da alegria. Então, são várias ondas mentais, vai mudar a cor. Então, muda a cor da aura quando você sente alegria. É diferente da cor da aura quando você está sentindo esperança. Não é? Então, isso muda. Então, essa emissão de luz que eu mostrei aqui, de onda mental, também vai acontecer na nossa aura, ok? Muito bem. O cérebro pode ser colapsado em muitos estados emocionais, a partir do quê? Do estímulo da vontade. E a vontade é a que move a fé. Por isso, nosso tema. Move a fé. Acredito que todas essas palavras dessa tela são estados quânticos possíveis do cérebro. Estados quânticos possíveis do cérebro. Magnetismo dos sentimentos. Magnetismo, nós vamos ter amanhã, sobre os ímãs. Aqui você pode ver os ímãs, polo norte, polo sul, etc. Nós já sabemos disso. Mas, além de tudo, gente, existe um campo magnético emitido pelo coração. O seu coração emite campos biomagnéticos. Nesse momento agora, o seu campo magnético emitido pelo coração, pelas descargas elétricas da contração do miocárdio, pode propagar-se a 7 metros de distância. E o mais interessante é que os pesquisadores do The HeartMath Institute, e tem outros pesquisadores chineses também, através de sensores quânticos de magnetocardiografia, muito usado na área em relação a pré-natal, né? Eles conseguem detectar o padrão do batimento cardíaco do bebê
através do exame de magnetocardiograma. Isso, quando feito em adultos, ele é um equipamento importante para verificar o campo magnético que o coração emite. O coração tem um campo magnético da ordem de 10 a menos 10 Tesla, o cérebro menor, mas entre todos os órgãos, gente, o que é importante saber? De todos os órgãos do nosso corpo, o coração é que emite o maior campo magnético. E por ser o campo magnético maior do que o dos outros órgãos, é ele que induz o magnetismo de todos os outros órgãos. Assim como acontece na eletrônica, você tem um equipamento aqui que emite um campo magnético, eletromagnético alto, vai interferir no outro equipamento. Quando você era mais jovem, lembram, tinha o liquidificador na cozinha, na sala, seu pai tinha a televisão lá, Telefunken. Aí, o que acontecia? Na sala ligou o liquidificador, não, melhor, na cozinha. Na sala, a TV tinha aquele chuvisco, não era? Interferência eletromagnética. Então, quando você tem interferência, você vai ter o quê? Um circuito eletromagnético atua num outro circuito de menor potência. Agora, onde eu vou chegar com isso? É que descobriram que os nossos sentimentos, eles serão processados pelo coração, e o campo magnético emitido pelo coração vai apresentar frequências diferentes conforme gratidão, afeto ou raiva. Na situação de raiva, nosso coração emite várias frequências no campo magnético, um padrão específico para a raiva, um outro padrão de frequência, então não é uma frequência só, é um padrão de frequência específico para o afeto, por exemplo. Isso é comunicado com quem está à sua volta. Você acabou de comunicar isso frente a frente com alguém. Então, além dos olhos, você tem o seu coração automaticamente informando magneticamente o que você está sentindo. Então, nosso coração é essa bomba, que além de ser uma bomba hidráulica, né, ela também é uma bomba eletromagnética. E aí, em tempo real, todos os órgãos do seu corpo estão sabendo o que você está sentindo. Só que, ao mesmo tempo, propaga isso para onde? Não tem fronteiras. Um comprimento de onda, ali de 10 Hz, por exemplo, ou disso daqui, tem quilômetros de distância. Atinge o planeta todo, um sentimento que você irradiou agora. O comprimento de onda tem quilômetros. A gente pode até calcular isso. Ok? Então, num trabalho espiritual, ou na nossa vida diária aqui, para nós encerrarmos, nós temos o coração como o órgão que, na nossa visão africana, ele tem um fundamento como está no centro da razão. Aqui, o órgão, coração, quando você foca a atenção num sentimento, o campo biomagnético do coração, imagine que você focou na gratidão. O campo magnético cardíaco vai induzir o cérebro, essa é uma hipótese minha, induzir o cérebro com o campo biomagnético dele. Como o campo biomagnético do coração é maior, várias ordens de grandeza maior que o do cérebro, ele consegue induzir o cérebro magneticamente. Se estava com um pensamento negativo, agora foquei na gratidão, concentrei-me nesse sentimento, estou focado nesse sentimento, estado meditativo, mantendo esse sentimento acontecer, então o pensamento se modifica. Aí muda o padrão mental. Mudando o padrão mental, nova ação, novos resultados e, com isso, mais sentimentos positivos. Então, o reflexo mental, o automatismo mental, esboça a emotividade. Emotividade plasma a ideia que determina novas ações. Então, nesse sentido, existe em nós uma grande capacidade de sermos deuses do nosso mundo íntimo. E aí o equilíbrio do médium é construído a partir da emissão de várias ondas, curtas, médias e longas, coração aqui, na parte magnética, que pode captar ou emitir. E essas ondas, elas são processadas. Os anjos emitem raios super ultra curtos, né? Raios super ultra curtos. Então aqui vamos para a ideia final, que nós vamos ver a vontade enfraquecida,
ali a vontade enfraquecida, você não está conseguindo mobilizar novos pensamentos, novas ideias. No momento, isso vai levar à emissão de ondas longas, que sustentam a sua individualidade. No momento em que você recebe uma interferência de alguém, por exemplo, ou faz uma reflexão, por exemplo, ensinamentos de Jesus na vontade, por isso eu faço perguntas. Quando você faz perguntas, você aciona o poder da vontade. Aí aqui você tem uma excitação. Opa, não mudou, peraí. Aumenta a sintonia mental. Pronto. E aí você tem uma excitação dos elétrons mentais. Tá? Oração do Pai Nosso, brilhe vossa luz, são ações que o Cristo trouxe, mostrando para nós como isso acontece. E nós temos as ondas curtas. Ou melhor, aqui, as ondas médias, mudou a cor, agora sim, funcionou. Aquisição de experiência. Ondas médias são ondas de aquisição de experiência, quando você está ali aprendendo, você está no agora, você está emitindo ondas médias, porque você está aqui no agora e está prestando atenção no que você faz, você está inteiro. Igual o exemplo que foi dado lá de amamentar a criança olhando o celular. Não, você tem que estar inteiro ali. E nós inteiros, por quê? Vai ter aquisição de experiência. Olha só, mudou a cor da onda mental, foi o que aconteceu naquele dia, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Foi assim um silêncio, uma aquisição de experiência, colocou todo mundo para refletir. Na sequência, ele estende as mãos para a mulher. Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Nós temos também nessa situação a experiência de você ir ao encontro de alguém, ao encontro da dor. Uma noite fria de São Paulo, nossa equipe também, indo para as ruas. O abraço é o primordial, é o exercício que cada um escolhe fazer naquela noite ou naquele dia. Tudo voltado a essa aquisição de experiência, colocar a mente no agora, em sentimentos que vêm de dentro para fora, no sentido da positividade. Até passes acontece, orações, tratamentos aqui, fila imensa para receber o alimento. O alimento é só um pretexto, gente. O alimento é um pretexto para quê? Para um grupo de médiuns aqui estar fazendo as vibrações, nós, e na nossa casa outros médiuns encaminhando as entidades. Trabalho com os refugiados, a nossa instituição também, que chega pessoas do Haiti, países africanos, Oriente Médio, que não sabem falar português. Aí ocorre um ensino gratuito. Mas, ao mesmo tempo, o voluntário, ele é mobilizado a acionar esse sentimento. Para encerrar essa parte da ondas médias, para encerrar com onda curta, uma pergunta do Livro dos Espíritos que nós recomendamos para todos os médiuns, gente. Numa sociedade, a resposta, né? Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Vamos dar uma olhada depois nessa pergunta, 930, Livro dos Espíritos, porque é o que ajuda a preparar o médium. Se o médium não tiver a caridade como uma alternativa de autocura, dificilmente ele mantém o equilíbrio. E pode ser qualquer caridade. Mas se você está encarnado, a caridade material, você está em encontro de pessoas encarnadas também. Então, a caridade, sim, na sessão mediúnica, mas também sim com quem está encarnado, dentro de casa, no trabalho, mas também ir ao encontro de quem está na situação ali, no chão. Seja num asilo, seja no orfanato ou nas ruas, onde for. Mas realmente ninguém deve morrer de fome. Achei essa resposta muito propícia para os momentos atuais da nossa nação. E agora encerramos com ondas curtas, onde os núcleos dos átomos mentais são acionados. Quando isso acontece, você muda o seu estado espiritual. Você muda totalmente a sua energia. Olha o que acontece com a vontade. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem, perdoai os que vos perseguem e caluniam. Né? Olha o que acontece com a vontade. A vontade, quando acionada na máxima potência, aí é o corpo causal. Eu coloquei vontade, mas tem um circuito grande, além da vontade. Olha lá. Atitudes com caridade. Você foi para a ação, turbinou a vontade, olha só. Você aciona a vontade numa máxima potência, máximas potências, que induzem os núcleos dos átomos mentais a liberarem uma energia poderosa, e com isso, poder transformador do nosso campo espiritual. Ok? Isso acontece conosco, aconteceu com aquela mulher
que sofria de hemorragia e foi curada. Aconteceu com Paulo de Tarso, que Jesus aparece e ele não teve como, né? Não aguentou. Ele mudou totalmente ali naquele momento as suas intenções, né? E aquela mulher que toca Jesus é o máximo para mim de exemplo das ondas curtas, porque ele não sabia de nada. Ele parou e disse: alguém me tocou. Mas, mestre, a multidão nos aperta. Como assim alguém me tocou? Lhe tocou, Senhor. Alguém me tocou, pois de mim saiu uma virtude. Saiu uma energia. Quando ele olhou para o chão, a mulher se apresenta. E ela diz que sofria 12 anos de hemorragia e que tinha gastado toda a fortuna que ela tinha, sem êxito. E ela disse: agora, mestre, eu estou curada. Eu tinha certeza que se eu tocasse nas suas vestes eu seria curada. E agora eu estou curada. Mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Está livre do seu sofrimento. Não sei se ela sabia sobre apometria, ou sobre física quântica, sobre neurociências, mas para mim ela é a pessoa que realmente sabia. Ela sabia. Ela sabia o que ela queria para ela. Isso é auto-amor, isso é autodignidade. E eu acredito que esse é um trabalho mais importante para ser feito, até dando continuidade ao que foi dito, com os nossos irmãos assistidos e pacientes. Eles saberem que eles têm o poder. Porque, na verdade, nós não vamos curar ninguém na apometria, mas são os intermediários da cura que o outro processa nele mesmo. Nem Jesus curou ninguém. Hein? Quem somos nós? Que arrogância serei eu, médium, dizendo que eu curo alguém. Nós não curamos. Eu deixo aqui Francisco de Assis como norte, né? Não tenho nem o que falar sobre Francisco de Assis e a oração de São Francisco, que muitas reuniões mediúnicas na apometria, era essa oração que fazia com que muita coisa acontecesse e mudasse. Recomendo cantar essa oração nos seus trabalhos. Vou deixar o meu contato aqui. Muito obrigado, André, pela excelente palestra. Temos algumas perguntas já do público. A primeira delas: dentro da ótica dos átomos mentais, como você definiria as famosas formas pensamento? As formas pensamento, elas também são criadas por átomos, que são nosso poder co-criador nessa outra dimensão é muito maior do que aqui no plano físico. São também criadas por átomos, possuem cores, são moléculas, vão ter cores, vão ter formas, e inclusive elas têm vida de uma certa forma, porque tem como se tivesse um software ali, o software das intenções, da criação que nós temos feito. Então, essa forma de pensamento, elas estão em torno das nossas auras também, e elas se propagam. Os átomos mentais, aí onde entra os elementais da natureza, inclusive, também podem ajudar a modificar essas formas mentais adoecidas. O trabalho com os elementais do fogo, do vento, da água, são primordiais. E depois, quem quiser saber mais sobre isso, a gente pode conversar. Perfeito, obrigado. Próxima pergunta. André, podemos dizer que existe emaranhamento quântico e pode acontecer entre duas pessoas? É um assunto que também seria bom ter falado aqui, mas tem muito conteúdo. É uma hipótese de ser emaranhamento quântico também, tá? Mas existe a conexão das ondas e partículas mentais. O entrelaçamento quântico ele vai acontecer também, só que a gente não consegue mensurar o quanto é emaranhamento quântico que conecta dois cérebros ou duas pessoas e o quanto é a transmissão da energia mental, que os físicos ainda não detectaram que tipo de natureza de partícula é essa. É possível emaranhamento quântico entre a mãe e o bebê, recém-nascido, porque molécula a molécula, isso é ali naquele momento do nascimento. É possível também, de uma certa forma, aí uma hipótese minha, entre nós e nossas mães, porque o DNA mitocondrial é idêntico ao da mãe. Então, isso me traz um aspecto mais forte para o campo, para a conexão com a mãe, do ponto de vista quântico, de DNA para DNA, por ser idêntico. E, claro, o DNA celular, a ligação com os nossos pais, são exemplos aí. É muito comum isso com namorados, é muito comum também
mas em termos de emaranhamento quântico, eu acho que são por serem partículas e porque também é fácil deixar de estar entrelaçado quanticamente, né? Fisicamente é possível quebrar o entrelaçamento quântico. Eu acredito que as forças que mais sustentam os vínculos, elas seriam mais de ordens mentais, espirituais ou os cordões energéticos. Perfeito, interessante essa sua colocação sobre os vínculos muito fortes, né, entre a mãe e o bebê. Ontem o nosso palestrante Vanderlei Oliveira comentou que do ponto de vista da experiência terapêutica dele, os piores dramas e os piores casos obsessivos são entre mãe e filha. Você gostaria de comentar algo a respeito? Você também percebe que existe talvez esse vínculo entre mãe e filha, mãe e filho, né, em alguns casos terapêuticos de obsessão? Essa conexão ela é muito forte, e por conta das mitocôndrias. As mitocôndrias que possuem o DNA mitocondrial, que é idêntico ao da mãe, as mitocôndrias são acumuladores de energia dos sentimentos que nós temos. Acumula, os nossos sentimentos, e as informações dos nossos sentimentos, elas vão gerenciar o funcionamento mitocondrial, e isso, em termos de saúde mental, é muito impactante. Novos estudos revelam que pessoas com depressão severa apresentam uma baixa atividade mitocondrial nas regiões sinápticas, que são as mitocôndrias sinápticas. Mesmo com antidepressivo sendo tomado, eles identificaram que, mesmo assim, as mitocôndrias permanecem com uma baixa atividade. E lá tem o DNA mitocondrial. O vínculo que eu tenho com a minha mãe, o tipo de sentimento que eu carrego, o tipo de energia, de alguma forma, também pode influenciar. Tá? Então, nós estamos falando aí de uma parte que é física, e que não basta só o antidepressivo, mas também uma parte que é emocional, o sentimento, que impacta o funcionamento da célula. Então, a gente separa o espiritual e o físico por questões didáticas, mas na prática tudo está em unidade, não dá para separar. Tá? Então, eu acredito que sim, que deve ter uma coisa interessante nisso, do ponto de vista do DNA mitocondrial e a conexão da filha com a mãe. A gente só precisa verificar mesmo essa questão da reverência com a mãe, do tomar a mãe, que a gente fala em constelações, é muito importante, e também deixar para a mãe aquilo que é dela, o peso dela é dela. Eu sou filha, eu vou seguir o meu caminho, eu honro com muito respeito a sua dor. Vejo a sua dor, mãe, com muito respeito. Mas você é grande e eu sou pequena. Eu sigo a minha vida. Então, tem movimentos da alma muito importantes. Movimentos, quando eu falo da alma, são esses movimentos energéticos, partículas mentais, sentimento, para promover uma alteração importante. Maravilha, muito obrigado. A última pergunta, que pelo que eu vejo aqui, daria mais uma palestra, só essa pergunta aqui. André, percebemos que nossos irmãos desencarnados, especialistas em aparelhos parasitas, parecem estar à nossa frente no estudo das vibrações dos nossos órgãos. Que dica você nos daria para aprimorarmos nosso trabalho apométrico e também para melhorarmos nossas defesas? As defesas, elas são feitas com a vivência de frequências elevadas. A maior frequência é aquela de dentro para fora, que é a vivência do amor em ação, a caridade consigo próprio, a caridade que mobiliza pensamentos no bem, autoconhecimento, autocura das crenças limitantes, que foi bem falado aqui também, esse ir para o esforço que mobiliza a vontade em frequências maiores. O esforço de se melhorar muda muito, eleva muito a nossa frequência. Então, esse tipo de blindagens, principalmente o de dentro para fora, é o que dá mais resultado. Aliás, é o que funciona, na verdade. Eu não acredito que as trevas estejam mais evoluídas tecnologicamente que os espíritos da luz. Né? Então, é uma coisa que nós estamos passando por situações, claro, né, difíceis, como essa da pergunta. É muito comum isso acontecer. Mas não pense apenas na sua defesa. Pensa muito naquilo que a causa primária de todas as coisas, dentro de você, que você é um ser divino, que você é Deus, o que você pode construir dentro da sua vida interior. Quais são os pilares que podem te manter de pé? Porque a gente já viu muitos casos de
implantes ou parasitas ou chips que são desativados pela própria pessoa que tem implantado, no caso, esses de obsessão, claro, né? Então, enfim, isso, acredito que seguiu essa orientação do Cristo de amar a Deus acima de todas as coisas, mas um Deus que você é e que o outro é. E colocar isso em ação. Reclamar menos, agradecer mais, sentir esperança. Nós estamos indo para um novo momento de vida, cada vez melhor. Tem desafios? Tem, mas eles vão te promover para um nível quântico ainda muito maior. Então, colocar a visão positiva e olhar com uma visão além do alcance. De fato, daria uma outra palestra. Obrigado. Maravilha, muito obrigado, André. Uma salva de palmas ao nosso palestrante.